Bem-vinda para a nossa reflexão de hoje, dia 6 de agosto de 2021, festa da transfiguração do Senhor. O evangelho que lemos é tirado de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Jesus sobe ao alto de um monte, o evangelho não diz como se chama esse monte. Tradicionalmente nós dizemos que é o Tabor, mas isso é apenas tradição mesmo. No alto deste monte, aparecem para Jesus dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. O Evangelho não diz sobre o que estavam conversando. Apenas diz que Pedro, vendo aquela coisa maravilhosa, tem uma grande ideia. Mestre, vamos ficar por aqui. Está tão bom aqui, mestre. Vamos ficar por aqui mesmo. Nós vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Você já fez as contas? Quantos estavam lá no alto do monte? Jesus, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. 6 pessoas. E Pedro quer fazer 3 tendas. Pedro e os outros 2 discípulos vão dormir onde? Debaixo da árvore? Por que Pedro não quer mais descer de lá? Para entender isso, nós temos que voltar uma semana antes e ver o que tinha acontecido lá no Evangelho de Marcos. Jesus tinha perguntado para os discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Pedro diz: tu és o Messias. E Jesus diz: muito bem, Pedro, beleza. Então agora que você respondeu certo, vamos para Jerusalém e lá eu vou sofrer e vou morrer. E Pedro, que não gosta de sofrimento, diz assim: sai dessa, mestre. Nunca vai te acontecer uma coisa dessa. Pedro repreende Jesus. E Jesus dá uma baita bronca em Pedro. Sai da minha frente, capeta! Pedro, enquanto Jesus está fazendo o milagre, mestre, estou contigo e não abro. Hora que Jesus chama por compromisso, Pedro diz: não, isso eu não quero. É por isso que no evangelho de hoje, quando Pedro vê aquela coisa maravilhosa, Moisés, Elias e Jesus, Pedro diz: mestre, não vamos descer daqui não. Não vamos embora não, nós vamos para Jerusalém, para sofrer, para apanhar. Não, mestre, vamos ficar aqui. E desta vez, a bobagem que Pedro fala é tão grande que até Deus Pai vem dar bronca em Pedro. Uma nuvem tenebrosa, cheia de raios, trovões, aparece e do céu se faz ouvir uma voz: Pedro, cala a boca! Escute o que meu filho vai dizer. E quando desaparece a nuvem, desaparece Moisés, desaparece Elias, e Jesus diz: então, moços, vamos para Jerusalém. Quer dizer, então, que o Evangelho nos ensina que o nosso compromisso com Deus, a nossa fé, não pode ser baseado unicamente em milagre. Não pode ser baseado unicamente no interesse de que Ele faça as coisas boas para nós, e quando a coisa aperta para o nosso lado, não, isso eu não quero. O nosso compromisso com Deus não pode ser interesseiro, mas ao contrário, o nosso compromisso com Deus, a nossa fé, deve também ser forte e firme nos momentos de dificuldade. Por que Marcos conta essa história de Pedro? Aliás, não só essa, vamos recordar que também em outro episódio Pedro negou Jesus 3 vezes. Será que Pedro era medroso mesmo? Pode ser. Mas talvez o interesse principal do evangelista seja mandar um recado para quem está lendo o seu livro. Você que acha que você tem uma fé enorme, uma fé inabalável, você que acha que é um exemplo de fé e de religião, tome cuidado. Até Pedro, diante da dificuldade, falou e fez bobagem. Até Pedro, que achava que tinha uma fé tão poderosa, quando Jesus falou de sofrimento, Pedro quis correr. Isso tudo para que nenhum de nós fique imaginando que tem uma fé tão poderosa e tão grande que possa servir de exemplo para todos. Quem pensa assim, provavelmente, no lugar de Pedro, faria a mesma coisa que ele fez.
diante do sofrimento, teria corrido. Ou seja, o Evangelho de hoje nos ensina e nos alerta que a nossa fé não pode ser uma busca constante de milagre, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser unicamente buscando as coisas boas, mas também implica assumir o risco, o sofrimento e o compromisso.